Cidadania italiana virou o assunto do momento depois da aprovação do decreto que impõe limite de gerações para o reconhecimento. O decreto Tajani foi publicado no dia 28 de março de 2025 e oficialmente aprovado pelo Senado italiano no dia 15 de maio. O texto teve diversas emendas apresentadas e discutidas amplamente pelo Senado e finalmente ontem o texto final foi aprovado. Nos discursos dos senadores, a gente ouviu coisas lindas, mas também coisas muito vergonhosas. E pasmem, o resultado da votação foi de 37 votos contra o decreto e 81 votos a favor. Essa votação era muito esperada pelos descendentes de italianos e maio virou oficialmente um mês de luto e também o mês dos especialistas em cidadania italiana. É notícia falando que agora eu preciso falar italiano, que eu preciso morar na Itália, notícia falando que se você tem determinado sobrenome você tem vantagem sobre outras pessoas que também querem a cidadania. É desinformação atrás de desinformação. Eu falei pra vocês que eu não queria falar disso ainda, mas vamos lá, porque o meu time de marketing tá me pressionando, dizendo que eu preciso me manifestar sobre esse assunto, já que estamos precisando de mais engajamento para bater a meta e eles pediram muito para eu comentar essa decisão. Eu confesso que eu estava tentando fugir um pouco disso por alguns dias, mas agora não vai ter jeito. Então, me ajudem comentando nesse vídeo, compartilhando o vídeo, também para eu saber se vocês estão ansiosos por novidades, sem entender o que está acontecendo com esse monte de informação pipocada por aí. Por mais que seja desafiador para mim, porque o meu negócio também depende do alcance das coisas que eu posto aqui, eu nunca me posiciono antes de ter certeza de que aquilo que eu tô falando é de fato útil e principalmente que traga a verdade. Eu não tô aqui para falar sobre nenhuma empresa que tem divulgado esse tipo de coisa, mas eu tô aqui para te explicar qual será o impacto desse tipo de notícia na prática para você que é descendente de italiano e ainda não deu entrada no seu processo. Eu sei que passar informação errada não é ilegal, mas na minha opinião, fazer isso com consciência é imoral. Ah, mas depois eu posso tirar a notícia ou me retratar. Pode, mas quantas pessoas são influenciadas e enganadas por essas pessoas que fazem isso sem responsabilidade, principalmente quanto essas matérias podem impactar negativamente a vida dessas pessoas. Porque a notícia nunca para em quem postou. Quem viu vai também opinar e compartilhar aquilo com outras pessoas. Nem sempre a vontade é de enganar, eu sei disso, mas é importante trabalhar com responsabilidade. Não falar qualquer coisa que você ouviu simplesmente para ganhar engajamento aqui. Cidadania é um direito e um sonho das pessoas. A gente está falando de reconstrução de história, de conexão verdadeira, de possibilidade de escolha, de mudança real na vida. Não é uma brincadeira de vender passaporte como muita gente faz. E sabe o que isso muda na sua vida? Deixa eu te explicar bem o que é esse processo de reconhecimento da cidadania italiana. De acordo com a Lei 91 de 92, que rege a concessão do direito à cidadania na Itália, você adquire a cidadania italiana no momento do seu nascimento. Quando a gente faz um pedido de reconhecimento da cidadania, é exatamente o que o nome diz, um reconhecimento de uma coisa que já é sua. Ou seja, o governo não está te dando algo novo, ele está só reconhecendo uma coisa que você já tem. Judicialmente falando, é uma ação muito simples, uma ação declaratória, ou seja, eu junto a documentação que comprova o meu vínculo com quem nasceu na Itália, apresento essa documentação e sou declarada cidadã italiana. Por ser um processo assim, apesar de ninguém poder eticamente te prometer sucesso, era uma ação simples e com risco muito baixo. E obviamente isso brilha os olhos de muitos advogados e assessores. Ora, se eu posso ganhar dinheiro com pouco trabalho, por que não? A partir disso, muitos advogados passaram a trabalhar com cidadania com a mesma ação, apenas alterando os nomes, mas sem o real conhecimento sobre o assunto. Isso fez com que a cidadania italiana virasse um bem de consumo. As pessoas escolhiam um advogado fazendo leilão de quem cobra o menor valor ou quem parcela o processo em mais vezes.
Se isso é certo ou errado, eu não estou aqui para julgar, mas quando você fala sobre pessoas que estão desesperadas e ansiosas, achando que perderam um direito e a possibilidade de realizar um sonho, o assunto fica mais complexo. Corta para 2025 e agora a história mudou. O processo que era simples, agora exige conhecimento técnico sobre o assunto. O direito ainda existe, mas o advogado precisa entender o que ele está falando e como combater essa nova lei com uma argumentação no seu processo. Agora, não é mais o número de parcelas que será o fator decisivo para a sua escolha. O problema principal é que essa onda do vale tudo por engajamento e essa onda de todo mundo ter opinião e virar especialista na internet tornou as pessoas preguiçosas. Agora um vídeo de 30 segundos e um comentário são suficientes para formar uma opinião. E isso é extremamente perigoso. O meu consolo é saber que os meus valores são muito fortes e eu respeito demais o que eu escolhi para mim e para minha empresa. É um consolo e também força, porque muitas vezes é desafiador. No curto prazo, quando a gente vê tanto atalho e tanta mentira que traz resultado rápido e fácil. Então a gente precisa reforçar diariamente para manter esses valores intactos e se manter correto. Mas no fim do dia, é isso que realmente compensa. Eu sempre falo que para mim é uma honra representar as famílias que escolhem a gente, e não é papo, é porque eu sei que para vocês também é tentador não cair nessas promessas fáceis e escolher alguém de fato pelos valores compatíveis. E isso me dá muita certeza de que a gente está no caminho certo. Mas o meu convite para você nesse vídeo é outro. Eu quero te convidar a refletir sobre a sua responsabilidade nesse momento e principalmente sobre a pressa e a ansiedade repentina que esse decreto trouxe. De ontem para hoje, eu recebi inúmeras mensagens de pessoas perguntando sobre as mudanças e o que vai acontecer agora. Menos de uma hora depois de ter acabado a votação, as pessoas já estavam exigindo não só de mim, mas de muitos colegas, um posicionamento sobre o que foi aprovado. É nessa pressa e afobação que tudo isso se perde, que as pessoas se sentem obrigadas a dar respostas por medo de perder o timing, perder o hype, ter em alta e simplesmente falam coisas com base no que viram em vídeos de 30 segundos e comentários. E isso passa por esses profissionais do copia e cola também. Muitas notícias que vocês veem aqui são simplesmente refraseamentos de opiniões postadas por outros opcionais e ganha quem finge melhor. E se você cai nisso, você perde o discernimento e não consegue diferenciar um profissional tecnicamente competente que se importa de verdade daquele que só quer surfar na onda do momento e ganhar dinheiro sem qualquer comprometimento com o que é correto. Estamos vivendo um momento novo. A interpretação de uma nova lei, a preparação de um argumento sustentável sobre esse assunto exige tempo e dedicação dos profissionais sérios. Não é algo que a gente faz da noite para o dia. Então eu queria trazer com esse assunto em alta um convite para a gente refletir. Qual é a sua responsabilidade nisso tudo? Há quanto tempo você sabe que tem direito à cidadania italiana e tem postergado esse assunto? E mesmo que você já tenha iniciado a preparação dos seus documentos, será que realmente acelerar essa decisão agora e exigir resposta imediata dos profissionais é o melhor caminho? Avalie com um olhar honesto. Quantas decisões importantes na sua vida você tem tomado assim, se contentando com respostas rasas e promessas infundadas? Hoje a gente tem acesso fácil aqui na internet a inúmeras histórias de pessoas que escolheram ir pelo caminho mais fácil e foram abandonadas pelos advogados e assessores, quando não completamente enganadas. As pessoas sábias aprendem com o erro do outro. Então fica aqui o convite. Como você pode utilizar a experiência negativa dessas pessoas para você fazer uma escolha melhor para a sua família? E aproveitando que você assistiu até aqui, vim para te fazer um convite de participar da nossa comunidade. Por lá você vai ficar inteirado de todas as novidades, atualizações do mundo da cidadania italiana. É só clicar aqui embaixo, é totalmente gratuito. Vem participar, a gente se vê por lá.